Oi, gente. É, A gente vai começar a nossa live sobre costura e memória. Eu tô esperando só a Patrícia aparecer aqui pra gente começar. Oi, Akihito, que bom que você tá aqui. Olá, Pan. É a minha primeira live, né? Na verdade, eu já fiz duas, fiz uma com a Akihito e fiz uma com a Ana, mas é a primeira que eu comando, então eu tô um pouquinho ansiosa, mas eu sei que só vai chegar gente querida, então eu já vou ficar de boa aqui. É, Só esperando. Oi, Ana. Tô só esperando a. Oi, Ludmilla. A Patrícia. E a gente vai falar sobre costura e memória. E eu acordei super saudosista hoje por causa disso, né? É, A memória ela leva a gente para tantos lugares. Olá, corais. A gente começa a relembrar tantas coisas, os caminhos, as coisas que aconteceram e lembrar de histórias que a gente já ouviu. Então eu acho que vai ser uma live bem legal. Quem quiser participar, fica à vontade para estar mandando. Oi, Camila. Oi, Patrícia. A Patrícia chegou. Quem quiser mandar pergunta, quem quiser interagir, fica à vontade. Eu acho que é um meio que a gente fazendo essas coisas de casa, né? A gente se sente bem à vontade para ter essa conversa. Deixa eu ver. Opa, tentando achar tentando achar aqui a Patrícia, me chama. Eu não tô conseguindo te adicionar. Faz o pedido pra mim, por favor. Oi, Rodrigo, Júlio. Oi, Márcia. Faz o pedido aí pra mim que eu tô perdida aqui, Patrícia. Agora, olá, gente. Sejam todos bem-vindos. Oi, Patrícia. Oi, peraí. Deixa eu aproveitar e arrumar aqui, que aí você entrou, aí sempre corta, né? E a gente fica sem saber o tamanho. Então, deixa eu arrumar. Deixa eu colocar esse celular aqui no suporte, porque senão. Sim. Nossa, eu tô muito feliz que você aceitou o meu convite pra gente ter esse bate-papo aqui, que eu sou super fã. Vai ser aquele papo de fã, né? Que fica aqui idolatrando. Ai, que bobagem, pelo amor de Deus. Mas Deixa eu. é, Não tá assim, tá tudo certo. tá tudo certo. E Daqui a pouco a aí, Gal pula aí, gente? Olha né? as pessoas aí. Ai, tô muito descabelada. Gente, Tá linda! pronto. Deixa eu ver, deixa eu olhar no espelho se eu não tô muito louca. Não, tá bom. Não, esse negócio de ser louca faz parte, né? É bom, toda loucurinha é boa. Oi, E Ana! aí? A Débora, olha aí as pessoas dizendo um oi, as meninas. Oi, gente, ó, Jade, ai que legal. Tá entrando um monte de gente bacana. Eu falei que antes de você entrar, eu tava aqui perdida tentando te achar. Falando que vai ser um papo super gostoso, né? Porque eu já acordei saudosista hoje. Essa Ó, coisa de falar de memória, né? Já puxa pra gente tantas recordações, tantas coisas legais, pessoas que passam. Ah! Gente, arrasou já. eu Começou aí, tô, eu já tô começou na minha ganhando. meta. Calma, Gal. Eu tô aqui na minha meta de ter a cor do cabelo igual a Gal. Aí eu tô quase lá, ó. Ó, sim. Gente, a Gal é um sucesso. Quem já conhece, quem já segue a Patrícia, vê a Gal sempre, né? Exato, ela é danada. Aí ela aparece. Você viu o sorteio que eu fiz aqui? E não sei se eu acho que você não viu. Eu fiz um sorteio de um livro. Aí tinha que fazer. Eu sorteei um livro, aí tinha que fazer o sorteio online, né? E eu não entendo quase nada disso. Aí eu olhei, entrei no site, coloquei o endereço do sorteio e o site sorteia sozinho, só que você dá o play, né? Vamos assim dizer. Ah, Aí a Gal andou em cima do computador e deu play. O negócio durou 2 minutos. Tem o vídeo aí no ah, que IGTV. legal. Ah, entrou a Milena. A Milena foi uma aluna do Pense que me indicou você. Foi através dela que eu te conheci. E Olha a só, Milena entrou como uma aluna, como uma amiga, indicação de uma amiga e se tornou uma grande amiga. olha Então só. eu acho que sempre essa questão da costura ela traz muito afeto pra gente, né?
Sim, eu pego amizade com várias das meninas que eu dou aula também. A gente vai ficando muito próximas, troca mensagem, vira amiga mesmo, vai para outras esferas da vida, assim. Sim. Aí, Patrícia, para começar mesmo, assim, oficialmente, eu sei que você é uma pessoa querida que um monte de gente conhece, mas talvez algumas pessoas aqui do que seguem o Pense Ateliê não te conheçam. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua relação com costura e como você começou. Minha relação é de ódio e fúria. Brincadeira. Também faz parte. É, Aí eu comecei a costurar tem um tempinho, assim. Não tem muito tempo, não, mas eu comecei tem mais ou menos 2006. É que eu conto, porque eu já costurava um pouco, mas era muito pouco, não tinha muita. É porque assim, eu acho que a costura, ela, pra mim, tá? Ela foi fazendo muito mais sentido quando ela se tornou efetiva. Então, em 2007, eu saí do meu emprego para trabalhar com costura. Então, antes disso, eu só costurava mais como hobby, fazia as coisas, fazia aula, fazia umas coisas, mas aí tudo levava muito tempo. Eu costurava muito mal, eu costurava muito pouco, eu costurava muito mal. Ai, a Gal esfregando. Peraí. Ô, coração, Gente, a sai. Gal roubando a cena total. Não vou conseguir tirar ela. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Não. Sabe o que acontece? Hoje em dia eu tô morando numa casa e aqui atrás, onde eu tô de frente com uma janela, tem um telhadão que ela fica lá. Às vezes eu deixo ela dar um passeio, é onde eu mostro ela rolando no chão. O problema é que a vizinha do lado tem uma cozinha industrial e a Gal gosta de comida, então ela vai atrás da mulher. E a mulher Nada tá certa, boba. não querer ela lá. Sim. E a mulher tá trabalhando, eu não quero soltar ela. Aí ela vai ficar De- aqui. Deixa ela Ela não aí. vai. É, eu vou deixar. É. Então, e aí antigamente, no comecinho, eu tinha costura mais como hobby mesmo. Eu fazia uma coisa ou outra, então era uma produção muito pequena. Sabe? No ano eu fazia 2 peças, Uhum. enfim. E eu costurava muito pouco e muito mal também. Só que eu gostava bastante, então eu ia fazendo curso, ia fazendo uma coisa, fazendo outra. E aí eu comecei, naquela época, a fazer umas bolsinhas bem simples, assim, umas sacolas, umas coisas muito simples. E eu comecei a vender, assim, as pessoas começaram a me pedir. Eu vendia bem baratinho, era tipo R$ 20. Gal, que você quer sair? Eu não sei nem o que eu faço com ela. Dá pra ouvir ela miando? Não, miando eu não vi. Não, um pouquinho agora. É, ela tá brava. Ixi. Aí, Peraí. vou aproveitar para ir falando com as Calma, pessoas. Gente, tá entrando tanta gente que eu tô perdendo. Oi, Pri. Oi, calma, eu vou te Rizê. Oi, soltar. Tana. Gente, a Ju conseguiu entrar, né, Ju? Que bom. Kaline, Tarciana. Eu sou meio tonta, né? Eu acho que quem já assistiu minhas outras lives já viu que eu sou meio perdida aqui, mas oi para todo mundo que chegou e que tá acompanhando a gente. É, soltei ela porque ela nem deixava eu fazer nada. Então, e aí as pessoas desse emprego que eu tinha começaram a me pedir essas bolsas. E eu vendia elas bem baratinhas, assim, tipo 10, R$ 20. Isso faz muitos anos também, né? Eu nem Aham. sabia botar preço em alguma coisa, enfim. E aí eu comecei a fazer para vender mesmo, assim. Eu fazia nos finais de semana, eu fazia as bolsas e eu vendendo. E eu comecei a estudar modelagem e me apaixonei. E aí calhou de eu sair desse emprego. E quando eu saí desse emprego, eu falei, quer saber, eu vou passar um tempo tentando viver de costura. Vou virar costureira, vou ficar trabalhando com as coisas que eu tô gostando. Vamos ver o que rola. Se rolar, beleza. Se não rolar, eu volto a procurar emprego. Ai, aqui vai ter bastante barulho. E foi Não, assim que eu esquenta. comecei. Então eu saí do meu trabalho para costurar e eu costurava muito porque eu precisava que aquilo desse certo. Aí eu comecei a costurar bastante em casa para fazer essa pequena, era pequena, uma pequena demanda de bolsas que eu estava vendendo. Eu fazia assim, eu pedia para as minhas amigas oferecer no trabalho delas, né? Porque eu tinha saído do meu emprego, eu estava em casa. Aí minhas amigas que trabalhavam nos escritórios por aí, eu falava para elas, vende 4 que eu te dou uma. Então elas me voltavam com as encomendas, elas ficavam divulgando para as pessoas dos empregos dela. E aí elas vendiam 4 e eu fazia 5. Eu dava uma para minhas amigas como pagamento pela Que venda massa. e vendia as outras 4. E aí eu comecei. Então, esse hábito de colocar a costura na vida mesmo como trabalho foi o que foi me dando prática e
melhora na costura. Então, meio que eu conto um pouco daí, porque antes era tão pouca coisa que eu fazia que eu era mais uma brincadeira, assim. Então, quando alguém pergunta quando você começou a costurar, aí eu levo mais pra valer nesse período, quando eu saí desse meu emprego. E foi em 2007 isso. Então tem um tempinho aí só de estrada. Tem bastante tempo. Eu comecei, na verdade, eu fui fazer faculdade de moda, né? Aquela história lá dos 17, 18 anos que a gente decide fazer faculdade. E, na verdade, foi uma coisa que tão surgiu, assim, do nada. Foi guia do estudante mesmo que eu comprei pra olhar o que que eu vou fazer, porque eu não Olha, fazia ideia do que eu queria. E eu nunca tinha pensado na moda como profissão. Quando eu descobri que tinha faculdade de moda, eu falei, cara, eu tenho que correr atrás. E eu acho que a costura, ela é o primeiro passo para um monte de gente que quer trabalhar com moda. E aí eu fui fazer um curso no Senac, né? Eu morava numa cidadezinha do interior do Rio. E fui fazer aquele Senac costureiro, aquele curso já que... fiz. Pois é. E fiz lá costura. Acho que foram dois, foram 6 meses antes de entrar na faculdade. Mas quanto mais você descobre sobre costura, mais você descobre que você não sabe nada, É, até né? hoje, né? Tem informação todo dia. Exatamente. É um baú sem fundo mesmo que a É, gente vai indo. E aí eu fiz a faculdade. Quando eu fiz a faculdade, aquelas coisas de, eu quero ser criadora, né? Quero ser, tipo, vou fazer, criar coleções e tal, não. Tive uma confecção, mas na minha confecção eu tinha as costureiras, então eu não costurava. Eu e minha sócia, até a Priscila que tá aqui, a gente criava, a gente cortava, a gente encaixava, a gente fazia tudo, menos a parte de costura. olha. E aí eu parei de trabalhar com moda durante um tempo e eu voltei pra moda aproximadamente 4 a 5 anos e voltei Era, dando aula em ateliê de costura. E foi aí que a costura entrou forte na minha vida, porque olha. eu Era queria uma confecção do quê? outra história. Oi? Era confecção do que antes? Não, era uma marca própria, chamava Se Essa Roupa Fosse Minha. A gente teve, foi de 2005 a 2010, Não, vocês a gente é faziam do o Rio, quê? a gente é daqui de Brasília, né, eu e minha sócia, e a Não, gente, pera. Quando você tinha confecção, vocês faziam roupa ou moda praia ou não, espaço então, era próprio? moda feminina e era sempre uma Ah, coisa, sempre teve esse perfume, a memória sempre foi muito forte no nosso trabalho. aham. Então sempre teve aquela coisa assim, de uma roupa bem modelada, de uma roupa com muito recorte, com vivo. Olha, Era bem celebrando a costura mesmo, sabe? Aquela roupa feita, mas assim, com design, com um perfuminho antiguinho, que eu gosto muito. olha. E aí eu comecei a dar aula tem uns 4 anos mais ou menos, e 3 anos que eu abri o Pense Atelier. E aí foi um outro mundo que se abriu para mim, Sim. muito mais afetuoso, muito. Eu gosto muito de gente, e eu acho que isso também é uma coisa que aproxima, né? A gente. Mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, que eu e a Patrícia a gente não se conhece pessoalmente, a gente se Foi, conheceu é verdade. pela internet, né? A gente tentou trazer a Patrícia aqui para fazer um curso, para dar um curso o seu curso de jeans, de calça jeans, que é maravilhoso, Ai, mas acabou. não rolou. Não rolou. Você veio para dar curso aqui, acho que foi da Priscila, né? Na escola da Foi Priscila. 2017, eu acho. Isso. E aí eu acho super engraçado, porque foi como que é? Incompatibilidade de agendas. Eu achei tão ano Foi. 2000 isso, que o pessoal, as celebridades, não conseguiam manter os casamentos porque tinha incompatibilidade de agendas. E eu achei engraçado, mas assim, ficou esse carinho que a gente se conhece praticamente pelo Instagram. Eu sigo seu canal também. E acho que a costura tem isso, né? De aproximar, de ter uma coisa que a gente não se conhece, mas parece que já é tão amiga. A internet traz isso, né? A gente às vezes começa a seguir alguém, sei lá, ou gosta do jeito que a pessoa fala, ou do jeito que a pessoa escreve, ou acompanha Uhum. tanto as coisas que a pessoa faz. Eu sigo uma costureira gringa e ela costura muito bem, ela faz umas coisas incríveis. Eu nem curto exatamente o estilo de roupa que ela faz. É uma roupa que eu não vestiria. Mas ela costura tão bem que eu fico olhando assim. Aí quando ela veste a roupa, eu falo, meu Deus, ela saiu com aquela roupa. Tipo, parece que a gente conhece as pessoas, né? Ela nem sabe que eu existo. Mas a internet faz isso mesmo. Sim. E aí eu fiz aqui um roteirinho básico, né? Sim, Cintia, a Cintia entrou, eu tô com uma caneca linda, que eu fiz uma ilustração para ela, que é da Flamba, que é Aí, um, ela todo o dinheiro que ela recebeu, né, vendendo as canecas e também uns calendários foi para um projeto que ela fez para as mulheres que lutam contra o câncer de mama. E aí hum, ela tá aqui, é legal, né? Porque tem um monte de gente que eu já vi que são seus seguidores e seus amigos, e tem um monte aqui que são os meus, e que a gente não vai conseguir falar com todo mundo agora. sim. Mas
Eu queria perguntar pra você o que você mais gosta nesse mundinho da costura, nesse mundinho de costurices. Nossa, eu não tenho uma coisa só que eu mais goste. Porque, Pode ser assim, eu várias. gosto muito do desenvolvimento, por exemplo. Eu gosto muito de fazer modelagem, de testar, de ver como fica. Às vezes dá errado, aí tenta de novo com outro material, outro acabamento. Esse negócio de tentar chegar num resultado legal, eu gosto muito. Mas eu também adoro sair para comprar tecido, por exemplo. É a louca dos tecidos. Eu, hoje em dia é um pouco menos, já fui mais. Assim, eu ainda tenho muito tecido, eu tô inclusive olhando para eles. Eu ainda tenho muito tecido, mas eu tive muito mais, assim. Então hoje eu tô menos louca. Mas é gostoso, assim, eu gosto de ir na loja, olhar os rolos de tecido, pegar na mão, eu curto. Então não tem assim, uma coisa só que eu gosto. Eu adoro ver terminando a peça, quando dá tipo, os últimos pontinhos na mão, falo, ai, que delícia. Depois que fica pronto, eu nem ligo mais. É o fazer, né? É, Eu acho esse fazer muito mágico. Eu acho que é uma coisa da costura que traz esses sentimentos bons. Você falou do tecido. A primeira memória que eu tenho de, não vou dizer que é de moda, mas de relação com roupa, era um vestido que a minha irmã tinha de 15 anos. Eu nem lembro que tecido que era aquele, mas eu pegava, eu abria o guarda-roupa pra ficar tocando nele assim, olha, dava um barato, era tão gostoso. Eu era criança ainda, ficava chupando o dedo e ficava tocando naquilo, sabe? Era uma sensação muito gostosa que o tecido trazia. Enfim, a minha lembrança tenho. mais velha, assim, eu não sei, assim, tem coisa que eu não lembro, eu não sei se é lembrança ou se é um pouco de delírio. Porque a minha mãe trabalhou no Mapping, que era uma loja que tinha aqui em São Paulo, uma loja muito grandona de departamento. Ela trabalhava na oficina de costura lá. E eu lembro da minha cabeça de criança, isso eu devia ter 7, 8 anos, não sei, não sei. Minha mãe saiu de lá quando eu tinha 10, então era de 10 para baixo. Eu lembro de ver a oficina de costura, eu lembro do alfaiate, o seu Egídio, eu lembro dos papéis de modelagem, eu lembro das roupas nos cabides. Só que às vezes eu fico me perguntando se eu lembro ou se eu tô delirando e sonhando com essas coisas. Porque eu era muito pequena e eu acho que as coisas de infância eu não tenho noção hoje Se se elas confundem, são né? memória ou se também eu ficar vendo foto e ficar imaginando as situações, sabe? Mas, por exemplo, a minha madrinha tinha uma oficina de costura e minha madrinha cuidava muito de mim, porque minha mãe sempre trabalhou. E aí eu lembro, isso eu lembro muito bem, eu lembro até da oficina dela, que era pequenininha, era ela e uma outra mulher que costuravam, eles faziam um moletom. Então eu lembro da mesa de corte, eu lembro daquele monte de fiapo de moletom que sobrava pelo chão, assim, ficava aqueles bolos de... Isso eu lembro bem, assim, que eu pegava os retalhos e fazia as roupas de Barbie. Eu colocava o retalho, a boneca em cima e cortava, costurava a mão e depois não cabia, nunca cabia. Ou seja, eu nunca deixei margem de costura, né? A primeira peça que eu fiz nesse curso do Senac, eu fiquei com preguiça de colocar a margem de costura também. E aí eu falei, ah, não, não vou pôr não, vai dar certo. Uhum, Bobagem. né? Não, bobagem, né? A minha irmã mandou mensagem aqui, falou que era um vestido, era uma organza, rosinha, era bem esse mesmo. E depois eu herdei esse vestido dela. Olha que legal. Sim. E eu lembro também, aí eu já estava bem maior. Eu lembro uma vez que minha mãe comprou, era uma tipo uma viscose, meio bege, meio ocre, uma cor que tá até meio fora de moda. Tinha umas florzinhas miudinhas. E ela fez um vestido de alcinha para mim. Minha mãe não lembra dessa roupa, mas essa eu lembro, porque eu usei bastante, assim, vários verões. Você tá falando da memória e realmente a gente às vezes confunde algumas coisas, né? A gente acha que viveu. A minha mãe conta muitas coisas de roupas que ela fazia pra ela, porque na época dela, ela que fazia as próprias roupas, né? Era muito mais difícil a gente comprar roupa, era muito mais. É, Era costume, né? Era hábito as pessoas terem uma máquina de costura e fazer a suas Jordana, próprias roupas. sim, Sim, eu tenho. Oi, A a Jordana Jordana. escreveu aqui, ó. Fica uma memória assim, um eco. Veio de uma situação que você realmente decorou. Oi. Então, deve ficar fragmentos, né? A Aí a minha gente. mãe. Quantos anos tem sua mãe? A minha mãe tem 78. Ah, minha mãe tem 79, é a mesma idade. Ela fala que ela foi começar a ver loja, assim, e ser acessível comprar roupa quase nos anos 70. Minha mãe é de 40. Ela fala que lá por 70, 80, que começou a ter bastante loja, as pessoas terem o hábito de comprar. Antes disso, era fazer, todo mundo fazia. Tinha, ou, no geral, as pessoas faziam em casa, mas tinha muitas costureiras no bairro que faziam também.
Mas não tinha Uhum. esse negócio que a gente tem hoje de sair, ver vitrine, comprar roupa, parcelar no cartão várias vezes. Não existia. Minha mãe fala Sim, que não. não existia. Não, e quando eu era criança, a minha mãe, nós somos quatro filhas. Então, assim, minhas irmãs são escadinha, 2 e 1 ano de diferença entre elas ali, e eu fui a temporã, né? Eu vim depois de 6 anos, 7 e 9, a diferença que eu tenho para as minhas irmãs. E é muito engraçado que a gente vê fotos de família e eu fico arrasada, porque sempre tem as três com as roupinhas parecidas, porque o tecido também não tinha tanta variedade, então acaba que comprava um tecido, fazia roupa para todo mundo e modificava uma coisinha ou outra de aviamento, mas a base era sempre a mesma. E eu vim depois, e aí eu não participei desse momento que minha mãe era mais empolgada, sabe, de costurar. Ela fez algumas coisas pra mim, mas eu não tenho tanto quanto as minhas irmãs tiveram. Aham. E eu tive até dificuldade pra herdar um pouco as roupas delas, porque eu sou a maior daqui de casa, sempre fui a mais gordinha, sempre fui a mais alta, então não passava muito, sabe? Eu não herdei tantas roupas. E eu vim Olha, numa fase um pouquinho melhor e que já tinha as lojas, já tinha o Conjunto Nacional, que é o shopping aqui de Brasília, e a gente já comprava umas camisetinhas de malha, umas coisas, sabe? Então aham. foi um pouquinho diferente, mas eu adoro ver as fotos de família que tem as três escadinhas com as roupinhas assim parecidas. Comigo é mais ou menos parecido, só que é um pouquinho diferente, mas é mais ou menos parecido. A minha mãe teve muitos filhos, eu tenho 8 irmãos. E eu sou a última também, só que eu para minha irmã são 10 anos, a minha irmã mais nova. Caramba. E minha mãe, a gente vem de uma família muito pobre. Imagina minha mãe com um monte de filho. Tinha nada. E aí ela fala que ela comprava o tecido mais barato que tinha, uma vez por ano, o que dava. Juntava um dinheiro, comprava os tecidos e fazia roupa quase igual para meio que todo mundo. E elas iam trocando. Então, entre as minhas irmãs, tem cenas, tem foto assim, que estão uma com uma blusa e a outra com a saia do mesmo tecido. Aí em outra foto já tá outra com aquela blusa e outra com o vestido. Hoje em dia a galera faz isso nas coleções de marca, né? Você vai ver uma vitrine, Sim, tem 3, 4 peças com a mesma estampa. eu Antigamente, fiquei quando pensando era pobre. nisso. Era meio que uma coleção, né? Isso! Que as E, mães faziam. mas aí eu não herdei nada, porque quando eu nasci, meus irmãos já eram adolescentes para adulto e eles já estavam indo trabalhar. Então eu tecnicamente nasci em outro tempo. Minhas irmãs compravam roupas já tanto para elas quanto para mim. Então eu já tinha roupas de loja, assim. Agora as minhas irmãs, que elas já são bem mais velhas que eu, minha mãe que fazia as coisas também. É. A Bispo Moda colocou que as mulheres antigamente elas aprendiam a costurar antes de casar. E esse era um ponto também que eu queria puxar aqui, porque assim, a costura para mim ela surgiu quando eu decidi fazer moda, né? Eu fui fazer aquele primeiro curso, mas assim, como trabalho com costura mesmo, efetivo, essa coisa do ateliê, essa coisa do atendimento, de dar aula, de tirar aquelas medidas, uma moda mais personalizada de 4, 5 anos para cá. E eu sinto que tem um movimento grande de pessoas correndo atrás disso hoje, querendo saber, resgatar esses saberes. Porque eu vejo que antigamente, e eu tenho até um livro aqui de 1957, e eu sei que você é a louca dos livros antigos, que você adora os livros de costura também. Ele tinha até jeito que você tinha que se arrumar para sentar, para Que livro costurar, a é esse? casa. É um da Singer. Ah, eu tenho dois da Singer aqui. Estão lá Eu embaixo. até, eu até tirei uma fotinho dele aqui para pôr aqui, ó, esse livro. E aí ele Eu já vi fala esse desse, livro, eu não sei se eu tenho, mas né? Ele fala todo desse ritual de você se arrumar para sentar e costurar. E as mulheres, depois que elas ganharam o mercado de trabalho, elas deixaram um pouco esses fazeres manuais, né? Elas queriam tanto conquistar o seu espaço e isso foi ficando, eu acho que até uma questão feminista de tipo assim, não vou ficar em casa costurando porque isso é coisa de quem casou, quer vai criar os sim. filhos. E Sabe o que eu hoje tem esse falo? resgate, né? Não só finalizando aqui. E hoje tem esse resgate de que a feminista, ela quer saber fazer um monte de coisa. E isso Eu não sou diminui de independente. forma exato. Ela quer saber fazer as próprias roupas, ela quer fazer para amiga ou não, ela quer dar aula, ela quer Sim. saber fazer, porque eu acho que o maior empoderamento da mulher é saber fazer o que ela quiser, né? É isso. Mas você falou, né, que antigamente as mulheres aprendiam a costurar para casar. Eu acho que é por isso que, eu não sei se você percebe isso em aula, eu já vi muitos casos similares ao seguinte: a avó costurava, a mãe não quis nem saber, aí a Sim. neta, que no caso é uma menina de hoje 20, 30 anos, ela fala: eu quero aprender a costurar, mas minha mãe odeia e minha avó costurava.
porque talvez a mãe viu a avó sendo obrigada a costurar, tipo, obrigada assim, né? Tendo aquela rotina de Sim, muita costura, e já começou a ouvir, não, vai trabalhar, vai para outro lugar, isso aqui demora, isso aqui é trabalhoso. Então tem pessoas que eu já percebi que pulou essa vontade e despertou em outra, já muito mais jovem, porque ela não viveu essa obrigação de ter que aprender para casar. É uma sim, escolha, né? sim. Não, e eu vejo também, eu tenho. Porque, na verdade, o meu público de aula ele é bem variado. E eu tenho as pessoas que não quiseram fazer isso na adolescência, ou quando era a época de fazer, né? Que a sociedade dizia que era a época que elas tinham que aprender. E elas querem fazer hoje, que já estão mais velhas, que estão aposentadas, que já criaram os filhos, que já se realizaram profissionalmente. E aí volta essa vontade, porque eu acho que a costura tem muito isso, que é você conseguir construir uma coisa com suas próprias mãos. Sim. E É você tudo muito usar e ter obrigatório, é muito orgulho, né? chato também, né? É, sim, Porque pensa, se você. A costura é um trem que exige cuidado, atenção, tempo, né? Nada sai tempo. em um minuto. Não. Então, imagina você ser obrigada a fazer isso, a aprender aquilo. Deve ser chato mesmo para quem não gosta. Quem tem, já quer, deve ter aproveitado bastante. Mas quem não queria ser obrigada devia ser um saco. Não, até hoje, eu quando eu costuro alguma coisa que sai errado, eu tenho vontade de tacar fogo na roupa, de Também, põe na ódio que fogueira, dá. jogar água assim. E isso que você está escolhendo fazer, né? Você tem o seu tempo. Eu não faço, eu dou aulas de costura, mas eu não faço costura para fora. Então, eu não tenho um cliente que tá ali me chamando. Geralmente, as coisas que eu faço são coisas aqui para casa, coisas para mim. Mas o nervo sobe, porque eu acho que é muito isso. É um trabalho de concentração muito grande e de você saber lidar com frustração, É. não é? Eu tô lidando com uma aqui, tô fazendo um negócio e ficou um lado bom, um lado ruim. Nossa, eu vou ter que fechar um pouco aqui a janela. Peraí, tá muito frio. Aqui tá frio em São Paulo. Aqui em Brasília tá quente, tá? Nossa, os dias estão lindos. É aquele tempo que fica. Era pra estar meio friozinho, mas não tá. Mas no inverno o céu aqui fica incrível. Já é incrível, né? Tá Mas muito... fica mais ainda. Aí nossa, não tem céu melhor que o de Brasília, né? Não, é o mar, né? Como a gente costuma falar. É muito lindo, nossa. Oi, Veves. Ó, Tem gente, entrou muita um monte gente de gente. aqui. É. Um monte de gente legal, tô vendo os comentários. Sim, dá vontade de ler todos e a gente fica querendo falar também. Tacar E, fogo, já pensei e, várias vezes. e isso que é legal, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de ateliê. Essa relação que a gente tem com as pessoas e essas conversas que vão fluindo. Todo mundo É, tem. Eu acho que a costura traz isso. Ela traz todo mundo para um lugar, né? Um lugar de gostoso, um lugar que a gente compartilha coisas, compartilha essas frustrações também, né? A Andrea tá falando aqui, me identifiquei, sou a terceira geração que gosta de costura, herdei da minha avó. A Andrea borda incrivelmente, é ó. lindo, né? Ó, a Lana aí, temos uma famosa entre nós. Oh, Amanda. Pois é, tem um monte de gente aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. Na verdade, tem, né? Claro. O papo não acaba. É... Não, era isso que eu comecei a falar. Que acho que a costura, ela traz tanto esse lugar de aconchego, de afetividade. Você falou das alunas, que são pessoas que a costura pulou geração, né? A avó costurava. Então, assim, sempre os primeiros dias de aula, sempre as pessoas gostam de contar qual é Sim, o contato delas com a costura. E tem muita gente que. A gente fica emocionado, tipo, eu sou super manteiga derretida, e o pessoal começa a contar as coisas e eu choro. É, e aí fala, eu me sinto próxima da minha avó, começa a falar essas coisas, começa a olha. arrepiar. Então eu acho isso tão bonito. Eu queria só saber como você viajou pelo Brasil todo fazendo cursos, né? Você dá vários cursos. Porque eu tô aqui em Brasília, no meu canto, mas eu sei que você ficou um tempo perambulando aí. E isso Fiquei. também acontecia nas aulas? As pessoas contavam? Acontece, sim. E é engraçado porque, apesar de ter essas histórias todas em comum, todo mundo acaba tendo existe um ponto de conexão entre as pessoas nos cursos também. Então, às vezes você monta. Não sei se isso acontece com você, comigo acontecia aqui. Às vezes você monta um grupo de, sei lá, três, quatro pessoas e descobre, sei lá, que tem três advogadas, por exemplo. Você fala, nossa, como é que tem três pessoas com a mesma profissão? Então era engraçado porque eu comecei a perceber que além dessas conexões de passados, né, de histórias, de memórias das pessoas,
às vezes formam também os grupos que as pessoas têm uma mesma linguagem. Tipo, tem grupo que é a louca dos signos. Eu falo, gente, como é que junta quatro pessoas que é louca por signo? Ou então, quatro pessoas que não se interessam por esse assunto, sabe? Tipo, quatro bordadeiras também na aula de costura. Tipo, gente, faz umas conexões bem interessantes, né? Aparecem, assim. Conforme eu ia viajando, fazendo as oficinas itinerantes, eu ia vendo que às vezes tinham características que eram daquele lugar, de pessoas que. Enfim, sempre vai rolando histórias que vinham também daquela localidade. Isso é muito legal. O período que eu dei aula, que eu fiz aulas itinerantes, foi muito rico, assim, é muito cansativo. É um negócio que eu só fazia porque eu gostava muito, porque as aulas itinerantes nunca deram lucro, nunca me pagavam. Eu fazia, pagavam, mas assim, não era um negócio que eu falava, tô fazendo por dinheiro. Eu fazia porque eu queria Uhum. ir para os lugares e passear. Porque era mais legal isso, o contato com as pessoas, conhecer os lugares, e enfim, era por isso que eu ia. Mas agora, quando, né? Sim. E agora eu acho que essa forma da gente estar aqui é a forma que a gente tem de trazer as pessoas, né? Que é essa questão da costura que a gente fala de reunir pessoas e das pessoas encontrarem é, vontades em comum, né? Porque eu acho Uhum. que essa energia que traz as pessoas, essa coisa, essa vontade de estar junto, essa vontade de aprender, eu acho isso incrível. A coisa É, que eu adoro no ateliê são as pessoas que aparecem. E assim, para mim também aparece muita indicação. Eu vou te dizer que 80% das minhas alunas é sempre indicação. É alguém que olha que legal. foi, fez. E o Pense, eles, para mim, sempre foi um lugar que eu falo que é um lugar de conexão. É um lugar que as pessoas vão para elas aprenderem e quer aprender qualquer coisa. Ela não precisa fazer um curso completo, sabe? Ela fica ali, aprende, às vezes até descobre que não é isso que ela quer. Ela achava que costura Sim. talvez fosse mais fácil e ela fala: não, não é isso que eu quero, não. Mas ela gostou tanto de estar ali que ela indica para uma outra amiga, ela indica para uma prima. E eu acho isso incrível, incrível, porque não existe melhor recomendação do É que verdade, uma outra pessoa falar do é seu verdade. trabalho, né? E eu acho que essa coisa da costura, ela traz tantas pessoas generosas, tantas pessoas. Eu acho que todo mundo fica com aquela coisa de dividir. Eu acho isso lindo. É legal. Eu acho bonito, às vezes, tem grupos que se formam e as pessoas ficam amigas. Eu fico às vezes, andando no Instagram, aí eu vejo uma pessoa de um grupo fez uma postagem, aí vem a outra que fazia aula junto e tá comentando, elas estão amiguinhas, assim, eu acho o máximo, sabe? É bem legal isso também. Muito legal. Ó, ainda continua entrando. Classe de moda, Ateliê Rosa, Tá muito chique. Nanda. Tá demais, gente. A Hilda, Nanda boa tem um tarde. ateliê lindo. Acho que não existe ateliê de costura mais bonito que o da Fernanda. É lindo, o ateliê dela é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Depois Ai, entra que no legal. perfil, Vou chama. entrar. Esqueci, já vou lembrar. Escreve aí, Fernanda, o seu arroba do seu perfil, do seu ateliê. É lindo, ela é muito caprichosa, misericórdia. Eu acho que as pessoas podiam, depois que a gente subir o vídeo, comentar alguma coisa, porque aí a gente vai seguindo, né? Igual eu falei no começo, que foi a forma como a gente se conheceu, foi através da internet. Eu acho que é legal a gente ir vendo, né? Que tem tantas pessoas com interesse em Aí, comum, ó, com o coisas arroba para dela, dividir. Sweet Cute. Sweet Cute. Ah, que É fofo. lindo. É lindo, porque ela faz é Vou seguir lindo, os depois. desenhos dela são lindos, é tudo lindo. Sim. Acabou meu assunto aqui, mentira. Bom, tem muito Não, homem que faz aula com você? apareceram nesse tempo todo, talvez uns quatro. Nunca foi muito, mas assim, eu tive um aluno específico que ele tinha uma resistência, porque ele queria tanto aprender, mas ele tinha vergonha de falar para as pessoas que ele fazia. Então, quando a Olha, gente se. Porque Brasília, eu não sei se você já ouviu essa expressão, você já veio aqui, já deve ter ouvido, que Brasília é um ovo e que existem sim. três pessoas, eu, você e alguém que a gente conhece. Então eu saía na noite e encontrava com ele, e ele tinha vergonha de falar que eu era professora de costura. Ele falava, gente, é minha Olha, terapeuta. Porque a costura, ela tem essa coisa de terapia, né? Que as pessoas, sim. essa coisa do fazer, né? De você estar em contato com você mesmo, de você estar lidando com frustração, de você estar lidando com a sua paciência. Então ele me apresentava como terapeuta. Olha que legal. Eu tive um aluno último, esse ano que passou, eu tive dois rapazes que faziam aula comigo. Um era marido de uma menina que eu já dei aula.
ele fazia várias coisas manuais, assim, era bem legal de acompanhar. Ele fazia muitas coisas manuais. Ele falou, vou aprender a costurar agora. Aí ele foi lá fazer aula comigo. E o outro, ele era também fazia muitas coisas manuais, fazia cerâmica, ele me deu um vasinho lindo. E aí ele começou a costurar, e ele fazia um monte de coisa manual, assim, eu achei um barato. Só que ele não tinha vergonha não, saia contando pra todo mundo. A Ateliê, Santos Ateliê colocou aqui, verdade, somos terapeutas. Eu acho que todo professor, né, e toda pessoa que dá curso manual é um pouco terapeuta, porque a gente tem isso de se abrir, né? A gente começa a Ah, é. conversar ali, todo mundo vai ficando à vontade. Então, eu acho que tem um pouquinho disso sim. Olha o que ela escreveu aqui em cima. Eu sou do tempo que eu ganhava um tecido que era uma fazenda. Aí ela colocou, ganhava um presente que era uma fazenda, um tecido. Antigamente o povo falava fazenda, né? Era bonito. Sim. Hoje em dia, quem Sim, quer me dar uma fazenda? Mas eu quero uma fazenda mesmo, com piscina, com lago, com muito verde, né? muito verde. É, E nesse livro, até que eu comentei, ele tem isso, né? De você separar suas fazendas para fazer. E eu acho isso muito legal, porque quando eu comecei a trabalhar com moda, sempre que eu ouvia pinça, era uma coisa que doía no meu ouvido. Eu achava horrível. Eu falava, gente, é pence. Tanto que meu ateliê é pence ateliê, não é pence de pensar. Apesar de que eu falo que eu adoro essa brincadeira, né? Desse joguinho de palavras. Mas com o tempo eu vi que não importa se você tá falando pince, pensa, Não, então, penso. nos Você livros de tá. costura antigo é pinça. É pinça. Eu Eu descobri até isso mostrei isso nos com. stories uma Eu vez. descobri com o corte centesimal. Que eu Ah, vi um livrinho deles, bem antigo, que agora eles voltaram, né? E estão investindo de novo, né, no método deles. Mas era um antigo. E eu vi pinça, e eu falei, gente, mas faz muito sentido. Aí esse dia caiu minha ficha, aquele dia que cai aquela grande ficha, tá. É uma pinça, você pinça o tecido e pinça o costura. tecido. Não Falei, é engraçado? Porque eu aprendi a costurar ouvindo pence. E aí, quando você ouve geralmente uma senhora falando pinça, você fala, ah, a pessoa fala errado, não sei o quê, é, né? Aqueles papos. E aí você olha o livro antigo e era pinça mesmo. E é isso, você pinça o tecido. sim, faz o português, né? A língua, na verdade, ela vai mudando, né? A língua é viva, é. Sim, É só isso é preconceito lindo. linguístico o restante. Exatamente, a gente descobre que a gente tem muito. Ó, tá, Margarida, em Portugal dizemos pinça. A outra aqui de cima, Santos Atelier, falou que no Nordeste a gente é pinça. Ai, Vanessa, oi! Saudade Nossa, quanto também. comentário aqui pra mim parou de rolar. Ah, Parou não. de rolar. Ai, É tão triste que não fica depois, né, pra gente ver, porque às vezes não dá tempo da gente ler tudo Que e a pena, gente gente, que chato. perde. Eu nunca faço live, eu sou a pessoa que menos faz live na internet. Mulher, eu confesso que agora eu tô ficando, é minha nova obsessão. Eu fiz uma com a Akihito, que tava aqui, não sei se ele ainda tá, que ele é um amigo daqui de Brasília, da época que eu fazia, que eu tinha minha confecção, né? A Cessar por fosse minha, e a gente se conheceu. Eu fui professora por um dia, fui professora dele por um dia, porque eu dava aula nas faculdades de moda aqui também. E a gente se conheceu no Capital Fashion Week, que era um evento que tinha aqui, que era a Semana de Moda. E aí, ele foi pro Rio, hoje ele é instrutor no Senai C-Ticket, e aí ele me convidou pra gente fazer uma live sobre moda e afeto, moda Eu vi afetiva. no seu feed, eu vou assistir depois. Sim, e eu tava super nervosa, só que eu sou uma pessoa que adoro falar. Então, é só os, acho que talvez, primeiros minutinhos que eu fico, depois ninguém me segura Eu nem tenho mais. vergonha, eu só sou, sei lá, eu ando meio offline, na verdade. Pois, mas é porque a gente recebe muita informação, né? Tem que saber filtrar pra não. É. Acaba gerando muita ansiedade. E a internet está exigindo muito da gente. Agora, eu tava pensando, né? Antigamente, para você existir na internet, você tinha que ter um site. Você fazia um site e rezava para alguém te encontrar no Google. Basicamente isso. Uhum. Antigamente, né, lá atrás. Depois, esse negócio de busca foi crescendo e a gente tem o quê? Você cria uma localização no Google do seu negócio. Sim, Aí você as redes sociais tornaram-se negócios. Então, você tem que ter um perfil da sua empresa, que seja. Aí você tem a fanpage no Facebook, que é por lá que você administra também o seu Instagram. Aí tem o YouTube, se você quiser ter um YouTube. Aí, enfim, aí vão abrindo milhares de aplicativos. Aí eu estava esses dias reparando, né? Quando começou a ter os stories, o Instagram ele divulgava bastante stories de todo mundo. Então tinha muita visualização e tal. Agora, para você ser jogado na rede do Instagram, você tem que ficar fazendo dancinha. Ah, me poupe. Eu não tenho talento nenhum para dança. Então, assim,
é muito esforço para você existir na internet hoje em dia, porque antigamente você ou escrevia bem, ou fazia umas fotos bonitas e tinha um blog e meia Sim. dúzia de gente te seguia, sei lá, que fosse. Hoje em dia tem tanto malabarismo, assim, é um cansaço. E aí existe o cronograma de postagem. E se você não Sim. faz O isso, você se horário, torna inclusive, né? uma loser. Isso, horário. Ai, tô exausta, eu já tô cansada já. Não, e você também tem o canal no YouTube, né? YouTube também mudou muito a política dele, né? Eu vejo muita gente reclamando que perdeu visualização, que perdeu seguidores. É, o Então a gente YouTube acaba entrando num, é sei muito lá, escravo num. das redes. Exato, isso é Pra muito você se ruim. manter, você meio que escraviza, assim. Sim. É, não, e eu queria até aproveitar, eu falei que eu virei liveira, né? Como diz a minha amiga aqui. Live é ótimo. É, a gente começou com esse canal, eu falei primeiro do Akihito que eu fiz, depois a gente fez uma sobre Zero Waste. E é o Conversa Desfiada, a gente tem um canal no YouTube, Olha ela. mas a gente tá fazendo, tipo, no perfil do Pense, no perfil da Ana, que é na Lu Moda, tem o da Moda.moda. Então a gente tá tentando é, criar o nosso espaço aqui, né? De compartilhar esses conhecimentos, de trocar, que eu vejo que todo mundo tá super empolgado aqui. Mas tem uma caixinha de perguntas, que se alguém quiser fazer alguma pergunta relacionada à costura, e à memória, ou a Patrícia, ou a mim, fique à vontade. Que isso também é bem gostoso, né? A gente perdeu aqui um monte de gente que entrou e falou oi, de repente essa é uma forma também da gente estar Você trocando. tá falando que você virou liveira e eu vi esses dias que antes da quarentena, eu tava com um projeto de fazer lives semanais para ler um livro é, online, mais ou menos isso. E aí eu não fiz, né? Na verdade era um projeto para esse ano, eu não botei para rolar. E aí começou a quarentena e começou a ter uma pipocaiada de live. Eu acho que eu dei uma brochada, porque assim, tipo, nossa, é muita live para acompanhar, para fazer, para seguir. Mas eu ainda queria fazer ele, mas tá aí, Sim, soltando. alguém aqui comentou que estava meio saturada. Eu também tive esse momento que era tanta live, eu acho que todo mundo começou live, 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 e eu falava, meu Deus, que desespero! Eu preciso entender o que tá acontecendo, eu não tenho paciência para ouvir e tal. E eu acho que o tempo passou, né? Eu Não, é agora tô legal. gostando. E eu Agora já comecei a faz. ver, eu estudo espanhol, eu comecei a ver um monte de museu que dá cursos e fazendo aulas, e eu entro para praticar a língua, né, para entender e entrar nessa parte técnica, porque a moda e a costura, ela tem um linguajar técnico, né? Toda área Sim. tem, né? E aí eu vi nisso e falei, gente, isso é muito legal. E eu tô amando live. Fica cansativo, né, quando você assiste muito, mas eu tô achando legal ultimamente. Agora que elas ficam salvas, eu achei ótimo, porque você não precisa assistir na hora, né? Você Sim, salva lá no perfil e quando dá, você assiste. Tem gente que joga pro YouTube também, aí você um dia bota lá e fica ouvindo. Depois que começou a quarentena, que teve a saturação de live, que eu falei, não aguento mais live. Mas agora que elas começaram a ficar salvas, eu achei legal, principalmente as dos shows que eu quero ver e eu não vejo na hora. Tipo, a do Milton sim, Nascimento tá lá, já vi 2 vezes, eu acho sim, maravilhoso. sim. E essas lives de música, elas também estão mexendo muito com a gente, né? Elas vêm nesse lugar que a música também traz, né, muita recordação, leva a gente, parece que transporta a gente para aquele lugar, para aquelas histórias que a gente viveu. Ó, a Jordana aqui, sua amiga influência, para a raiva da É costura live do do ódio, eu ódio. falei ontem com ela. Maravilhosa. Live da Fúria. Só as furiosas online. E tem muitas, hein? Ui. Live leve, livre, leve, isso, Júlio, sempre. Mas aí tem, né? A gente tem esses momentos, a gente não é só uma coisa, pode ser tantas coisas, né? E a gente tem um Sim, é momento do legal ir outro. flanando e descobrindo, assim, as coisas. Sim. É, Olha, ninguém meu tem celular pergunta. não deu pau, menina. Eu tô aqui impressionada, Eu eu tô também. olhando, né, as horas aqui, a Gal no começo foi lá, apareceu, É, e eu ela falei, só tá pronto, em vai derrubar última o agora. celular, tá preparada, né? Mas tô aqui. É, Eu a fiz uma Patrícia falou que live o com a celular dela Mayra podia dar pau. Macedo. Ah. Oi? Não, eu ia falar da história do celular, que a gente tava com medo de É, dar pau, e nem comentei. A gente começou a conversar, engatou aqui, que se por acaso, tipo, cair a conexão, qualquer coisa, acho que não a cai gente. mais, não. Eu acho que não cai mais não, e também já deu quase a hora, né? A gente nem tenta voltar. A gente só. Já faltam 15 minutinhos. E aí, a gente acho que vai dar pra terminar, né? Acho O que que você sim. ia Tá, falar? quanto tempo tá de live? Você consegue ver? E eu não vejo daqui. Não, eu não vejo aqui de forma nenhuma. Eu coloquei um relógio aqui Ah, tá. pra eu não me perder. Olha que legal.
No começo da quarentena, fiz uma live com a Mayra Macedo, ela me chamou, nossa, meu celular deu pau, tipo, umas 5 vezes. Ele esquentava, fervia, desligava, por isso que eu te avisei. Ó, tem uma pergunta aí. Henrique, eu queria muito dar aula na faculdade, sou recém-formado, bacharel, e queria saber se você tem alguma dica. Eu tenho uma dica, seja assistente de um professor. Vê se algum professor das matérias que você quer dar aula precisa de assistência, porque aí você vai sentindo a aula acontecendo sem ter a responsabilidade da aula, sabe? Tipo, a responsabilidade maior é do professor e você tá lá acompanhando ele. Sim, eu também tenho uma dica. Meu primeiro emprego na moda foi como professora na faculdade de moda, porque assim, Brasília é uma cidade muito atípica, né? É uma cidade bem diferente. Quem faz moda que volta pra cá encontra um cenário bem diferente. E quando eu voltei, estava começando a faculdade de moda aqui, e aí eu fui dar aula, porque eu sou bacharel também em moda, mas os cursos que abriram aqui no começo de 2003, 2004, eles eram tecnólogos. Então, o bacharel pode dar aula para tecnólogo. Hoje Ah, está bem mais difícil, né? Porque tem um monte de especialização, então eu indico também que você já vá atrás de uma pós ou de um mestrado. E essa sua dica é incrível, vai ser assistente de algum professor, porque é bom. realmente Você você vai sente vendo, a porque aula, como é que acontece, a dúvida dos alunos que vai, volta, vai, volta, vai, volta. sim. A sala de aula é uma coisa linda, eu só tenho muito que agradecer, porque foi ali que eu comecei a minha vida profissional, e eu era que assim, eu sempre falo isso e ninguém acredita. Quem me conhece de uns tempos pra cá, eu era podre de tímida. Eu tinha muita, muita, muita vergonha de tudo. E a sala de aula tirou isso, né? Porque ou você vai ou você não sabe mais o que você faz. Olha, Então, foi um lugar incrível que eu tenho muito, muito carinho, assim. que bom, que legal, gostoso. Sim, o celular da Patrícia esquenta e ela tem que colocar no congelador. Foi, ó, a Bárbara me entregando. Eu coloquei no congelador porque eu queria voltar pra live e ele precisava esfriar. E eu coloquei no congelador. Sim, o meu tá aqui direto na tomada, porque é a última que eu fiz com a Ana. Eu fico fazendo um monte de careta, gente, eu sou super careteira. Eu descobri isso nas lives, né? Ó, a Que você Jordana fez um corre, põe comentário, ó. tomada, põe tudo. Diz. Ó, ela escreveu, é verdade. Eu fui assistente de uma professora do ateliê e muitas oficinas. Ela até me deixava conduzir. Antigamente eu era tímida. Tá vendo, Jordana? É esse caminho aí. Quem é tímido, que quer deixar de ser tímido, que eu queria também, né? Eu odiava ser tímida, porque eu queria fazer um monte de coisa e a vergonha não me Olha, deixava. E aí, a sala de aula, eu caraca, você nunca fui tem. tímida, mas nunca fui, mas esse negócio de fazer vídeo, de falar com as pessoas, ela me. A Gal tá aí? Eu vou ter que abrir a janela pra cá. Ah, eu vou até Vai. mostrar essa. Tá vendo? Gente, sem vergonha. Cadê ela aqui, ó? Aqui em casa tem dois, mas um vive fugindo, né? Então ele deve estar em algum telhado também. Aí eu tenho que abrir a janela pra ela entrar. Oh, gente, ela é muito linda. Ela é muito linda, tô vendendo. Duvido. R$ 500. À vista, você leva. Aqui tem dois amarelos, o Simba e o Mufasa. E aí, nessa quarentena, eu virei arquiteta também, de casas de gato, e eu e minhas irmãs, a gente juntou, catou umas caixas, e a gente deixou uns 2 meses ali parada, até que a gente falou, gente, pelo amor de Deus, vamos criar vergonha na cara, a gente não vai fazer essa casa, e a gente fez a casa deles, tá linda. E eles, assim, gostaram no primeiro dia, agora já estão, tipo, não sei, sabe? Mas a gente vai descobrindo habilidades, né, nessa É, quarentena também. olha o comentário da Ana Luísa. Quando fui professora pela primeira vez foi mega tenso, mas rolou a quebra da timidez. A Ana é a minha amiga que faz live comigo, que é toda sexta-feira, às 4 horas, aqui pelo Pace. Ela diz que é tímida até hoje, eu não acredito. Não Olha, acredito, mas todo mundo é que sabe Pera. de si, né? Porque ela é super professora também, muita experiência em sala de aula, adora dar aula, professora de costura, modelista. Então, eu acho que é essa coisa do fazer, de juntar
fazer o que você gosta, tipo, encontrar uma forma de se expressar com o que você gosta ajuda a vencer a timidez. Eu acho Sim, que sim. a sala de aula, ela trouxe isso, ela trouxe um amor, porque minha mãe é professora, né? Minha mãe é professora aposentada. Então, eu acho que eu tinha aquela admiração de criança, que eu falei que quando eu decidi fazer moda, eu nem sabia o que eu queria fazer de verdade, mas eu sempre tive aquela veia apaixonadinha de queria ser professora, sabe? Olha, Que minha mãe era. Eu achava incrível isso. ela A falou, Andrea tá fico dizendo, fico nervosa com a início de nervosa. semestre. É professora já há mais de 15 anos. Mas tem esse friozinho na barriga sempre, eu acho. Eu acho isso legal, hein? É, É, eu mas acho ó, que. a gente estava falando de memória, eu fiquei lembrando da primeira pessoa que eu dei aula, porque quando eu comecei a dar aula, eu dava aula para uma pessoa, né? Hum, Porque eu não tinha, eu queria dar aula, mas eu não tinha nada, nenhuma experiência, nenhum nada. Aí primeiro eu dei aula para uma amiga. E, nossa, coitada. E aí depois veio outro, vieram outras pessoas próximas, assim, que queriam fazer também. E é isso, vai melhorando com o tempo, né? sim. A minha irmã também é professora, tá ali. Ó, eu era tímida, terminei de professora, fiquei sem vergonha. Gostei Mentira do que sem ela vergonha. nunca. Nunca foi tímida, sempre foi sem vergonha. Depois de uma bebidinha, a timidez vai embora. É, Só o assistir o curso Júlio, online. sim, eles fazem as lives, né, que é o Happy Hour Profissa, é sempre 6 horas da tarde no sábado. Então tá todo mundo, né, mais à Olha, vontade. Aí a live é com cada um leva sua bebidinha. Eu levei água porque eu já tava nervosa. Se eu bebesse, deixa não eu ia dar colocar a ruim. comida a pagar porque ela tá pedindo. Vou colocar, calma. Deixa eu aproveitar e ler aqui o Henrique. Ah, eu acho que isso deve ser um padrão. A minha mãe também é professora. Eu acho que tem isso, Henrique. A gente tem aquelas referências, né? As pessoas que a gente admira, a gente sempre tem uma coisinha de querer ser parecido, né? Então talvez seja isso. E uma forma também de você dar aula é de repente montar um curso. Fazer igual a Patrícia, que deu aula para uma pessoa de cobaia ali, né? É, pode ser. E legal que você vai sentindo como é que tá rolando o conteúdo sem tanta pressão de uma sala cheia, um grupo, sei lá. Sim, é igual tem gente que treina as coisas em frente ao espelho, né? Aí É. você chama os amigos, fala, gente, eu vou dar um curso aqui, e aí prepara uma aula, faz e vê ali como que acha que. Mas se prepara para crítica, né? Porque eu acho que a gente aprende é tomando também, assim. É, quando a gente chama amigo, a gente quer só elogio, só biscoito, né? Igual Cíntia, biscoiteira aqui, já me deu um monte de biscoito. Mas eu acho que a gente tem que, o amigo tem que estar ali para falar, não, ó, Ah, você aumenta o tom pode de jogar real, voz. falar, eu vou te dar essa É, aula, isso é mas me legal. dá um feedback real mesmo, assim, eu preciso saber o que tá bom, o que tá ruim, o que tá. Mas, ó, pra você ter uma ideia, eu tô preparando um curso para vender ele online. Eu não, nunca vendi um curso online, eu só fazia os vídeos pro YouTube e tal. Eu vou ter que fazer com algumas pessoas um teste para ver se tá bom, porque na minha cabeça de quem tá gravando, eu fico fazendo e vou anotando o que eu acho que a pessoa que tem que aprender precisa Uhum. saber. Então eu vou anotando muitas coisas e vou fazendo. Só que para quem tá aprendendo, é outro olhar, né? É o outro lado. Então eu também tenho que fazer um teste para ver se tá ok pro online, por exemplo. Então, isso vai acontecer, Sim, acho que no decorrer da vida toda, né? Sim. sim. Testadora beta. Gostei. Sim, inclusive o seu canal é um que eu sempre indico, porque assim, os alunos vêm e é uma vez, uma aula uma vez por semana, e eu acho pouco, né? Você tá aprendendo, às vezes você tá com vontade de costurar em casa, de noite e tal, e uma vez por semana é pouco. Aí eu falo, gente, tem alguns canais que eu recomendo, o seu eu sempre recomendo, porque tem várias aulas, né? Eu gosto do jeito que você é muito organizada, e aí o jeito que você fala, o jeito que você se expressa. Porque a gente vê também muitas pessoas que dão cursos, dão aulas, ou tem canais no YouTube e que tem uma dificuldade para falar, né, para se fazer entender. Mesmo que tenha muito conhecimento de costura. É, acontece também, né? Mas eu já falei isso não é exatamente esse assunto, mas é mais ou menos isso. Uma vez me perguntaram se eu tinha aprendido a costurar com a minha mãe. E eu falei que não, que eu fui fazer aula e que, enfim, esse vídeo é um vídeo bem antigo que tá lá no YouTube ainda. Eu conto várias coisas que foram acontecendo no decorrer do tempo, porque teve gente que fala assim: "Ai, tentei aprender a costurar com a minha mãe, não deu certo, a gente brigou, não sei o quê". Mas nem todo mundo que sabe fazer sabe ensinar. Nem todo mundo que sabe ensinar sabe fazer. Sabe Pode acontecer fazer? também. Sim, Então, também.
às vezes você vê um vídeo de uma pessoa que sabe muito, faz, sei lá, cozinha, costura, seja lá o que for, e isso não quer dizer que ela saiba explicar aquilo de um, sei lá, num pensamento que faça sentido na ordem, não sei. E a gente tem que compreender também que isso vai acontecer, isso vai existir, né? Uhum. Ô, Patrícia, eu acho que seu celular tá começando a esquentar, porque tá dando umas travadinhas de imagem. Eu tô. Tá mesmo, tá meio quente mesmo. Eu tô colocando a mão nele. Mas a gente tem 3 minutinhos para terminar. Olha um comentário aqui. Caracas, a imagem da Patrícia tá esquisita. Para todo mundo é só a minha conexão. Sou eu. Vamos terminar, porque eu sei, é meu celular da época da pedra. Não, e aí, assim, ótimo, porque ele tá faltando uns 3 minutinhos, né? Eu queria de novo te agradecer de coração. Eu amei falar com você, estar pertinho aqui nesse momento. Agradecer cada pessoa que entrou e passou por aqui. E eu acho que esse era o objetivo mesmo da gente ter uma conversa gostosa, da gente tentar colocar todo mundo num lugar, sabe? Hoje, todo mundo aqui junto, compartilhando memórias, compartilhando histórias. E é isso. Massa, adorei também. Muito bom. Nossa, nem acredito que passou 1 hora. Não é? Muito, Sim. muito rápido. Muito, muito rápido, assim. Vou. Obrigada, gente, Nossa, cada um vários que comentários entrou. legais. É, todo mundo comentando. Eu queria tanto que ficasse salvo esses comentáriozinhos pra gente ver depois com carinho, né? Mas quem é amigo da Paty que mandou que ela não pôde responder, depois manda de novo. Abraço não coronavírus. Abraços virtuais. Abraço online, é. Sim. Obrigada, Patrícia. Adorei. Também. Tudo de bom pra vocês todos aí. Gente, E boa tarde. Se cuidem. sim, vamos nos cuidar e vamos nos cuidar também da nossa saúde mental, né? Difícil. Às vezes fica Sim, difícil. sim. Mas se cuidem, Então, é isso. então tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Muito obrigada pelo convite, Humilda. Por nada, obrigada por ter aceitado. Beijo.